situação problema, dependendo da pergunta que for feita, ela pode ser resolvida utilizando multiplicação ou divisão. Sabe quando você chega naquele probleminha e fala assim, e agora, eu resolvo como? Multiplica ou divide? Não sei o que é pra fazer. Então, quando a gente não sabe o que é pra fazer, a primeira coisa é, a gente precisa analisar a situação para depois saber o que fazer. A gente tem que pensar na situação e o que está acontecendo ali. O que aquele problema está me informando? Como é aquela história? Então, eu vou colocar um exemplo aqui, que é esse que está escrito aqui. Uma fábrica produz cadernos e os embala quem? Os cadernos, em pacotes com 8 unidades cada. Essa é a minha situação inicial. Geralmente, o problema, ele já vem com a pergunta junto no próprio texto. E aí que vocês não sabem se é para dividir ou para multiplicar. Aqui, eu separei essa situação com duas possibilidades de pergunta. A pergunta A e a pergunta B. E agora a gente vai analisar que a partir desta situação do exemplo, se eu perguntar a pergunta A, eu estou dizendo uma coisa. Se eu perguntar a pergunta B, eu estou dizendo outra coisa. Pergunta A. Então, se ela, a fábrica, produziu 5.848 cadernos, quantos pacotes ela utilizou para embalar esses cadernos, né? Quantos pacotes no final foram utilizados? E aqui, se ela fez 731 pacotes, quantos cadernos ela produziu? Então, vamos analisar a situação. Na minha situação A, eu tenho diversos caderninhos aqui. Cada caderninho, eu vou fazer uma cruzinha. Então, eu tenho um monte de caderninhos aqui. E o que ele está fazendo? Deixa eu colocar mais um pouquinho. O meu problema está dizendo que eu vou embalar em pacotes com 8 unidades cada. E eu quero saber quantos pacotes ficaram. Eu tenho tudo isso aqui de caderno, o que eu vou fazer agora? Eu vou embalar com 8 unidades. Então, vamos ver 8 unidades aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, por exemplo, isso aqui vai fazer um pacote, certo? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Isso aqui é um pacote. E aí, assim por diante, eu vou fazendo agrupamentos. E qual que é a conclusão que eu tiro? O meu número de cadernos, então, quantos cadernos eu tenho, é uma quantidade. Então, o número de cadernos é maior que o número de pacotes. Vocês concordam com isso? Eu tenho muito mais cadernos do que pacotes, porque eu vou fazer, porque cada 8 cadernos eu só vou contar um pacote. Então, eu vou ter muito menos pacotes do que cadernos. Se eu tenho um número grande de cadernos e a minha resposta em pacotes vai ser um número menor, ou seja, eu estou passando de um número grande e chegando no número pequeno. Que operação que eu vou fazer para ter um número grande e vou chegar no número pequeno? Notem que aqui eu não estou considerando soma e subtração. Por quê? Porque soma e subtração você vai tirando de um em um, de blocos, você não tem a regularidade que eu tenho aqui, que cada 8 eu faço um agrupamento que me dá um pacote. Eu tenho um padrão. Tá? Aqui a gente está trabalhando apenas com multiplicação e divisão. Então, se eu tenho um número grande e vou chegar num número pequeno, eu vou aplicar a operação de divisão. Nessa situação, eu tenho que a fábrica produz cadernos e embala em pacotes com 8 unidades cada. Aí ele está me dizendo que ele fez 731 pacotes. Então, eu vou pensar nos pacotes assim. Cada pacote vão ter 8 cadernos. E assim por diante, tá? Esses aqui também. O que está acontecendo? Aqui, por exemplo, eu desenhei 4 pacotes. Eu sei que quando eu desembalar esses pacotes, eu vou ter muito mais cadernos do que pacotes. Então, eu tenho informação sobre pacotes. E a minha informação sobre pacotes é que os pacotes são muito menos unidades do que os cadernos. Acho que isso aqui ficou meio feio. Então, eu tenho menos pacotes do que cadernos. É essa a comparação que eu tô fazendo. Menos pacotes do que cadernos, tá? Se eu tenho menos pacotes, então eu vou ter um número menor. Vou escrever pequeno para ficar parecido com aquilo lá. Então, eu tenho um número pequeno.
Na hora que eu desembalar, porque eu quero saber quantos cadernos eu tenho, então eu vou ter que contar o número de cadernos. Então, se eu desembalar esses pacotes todos, eu saio de um número pequeno e vou chegar em um número grande. Então, que operação que eu faço? Multiplicação. Então, a ideia da análise é você entender se faz sentido o meu resultado ser um número maior ou menor do que a minha situação inicial. Então, a partir do momento em que eu identifico que operação que eu vou usar, aí eu vou realizar a operação. Então, que número em relação a que número? Então, eu tenho aqui, eu tinha uma quantidade de cadernos, essa daqui, e eu vou colocar em pacotes. Quanto cabe em cada pacote? 8. Então, se eu fizer os 5.848 cadernos agrupados em 6 pacotes, eu tenho aqui 58, eu vou utilizar o 7, porque 7 vezes 6... Opa, por que 6, né? A pessoa faz errado. É 8. 7 vezes 8 é 56. Então, eu faço essa subtração, 58 menos 56, o resultado é 2. Fiz a subtração, próxima coisa, abaixar o próximo número, 24. Com o número composto aqui já, o 24 dividido por 8. Eu sei que 3 vezes 8 é 24. Então, eu vou usar o 3. 3 vezes 8 é 24, menos 24, 0. Tem mais um número para baixar. 8. 8 dividido por 8 é 1, porque 1 vezes 8 é 8, e aí acaba a minha conta. Então, eu tenho 731 pacotes. Ou seja, eu tinha um número bem grandão de cadernos, eu fui dividir ele em agrupamentos com 8 cadernos em cada pacote, e o meu total de pacotes é 731. Aqui eu uso uma divisão. Esse meu resultado vai ser menor do que a minha quantidade de cadernos. Nesse caso, eu tenho 731 pacotes. Mas cada pacote vai me dar 8 unidades. Eu vou aumentar a minha quantidade. Então, eu vou multiplicar 731 por 8. Então, vou fazer a continha aqui. 731. Opa, mas por que eu tô fazendo isso assim? Então, vezes 8. 8 vezes 8, 3 vezes 8, 24. Então, 2, 7 vezes 8, 56, 57, 58. Agora tá certo. 5.848. Nossa, dá a mesma coisa. Por que será? Porque eu tô trabalhando justamente com as operações inversas. Então, o que eu quero dizer com isso? Se o meu problema me diz que uma fábrica produz 8 cadernos e os embala em pacotes com 8 unidades cada, se ela produziu 5.848 cadernos, quantos pacotes ela utilizou? Eu vou dividir 5.848 por 8, eu chego em 731. Exatamente com os mesmos dados, vamos supor que ele não tenha perguntado essa primeira pergunta, ele já vem direto para a segunda. Uma fábrica produz cadernos e os embala em pacotes com 8 unidades cada. Minha pergunta é, se a fábrica fez 731 pacotes, quantos cadernos ela produziu? Então, eu vou multiplicar os 731 por 8 e eu vou chegar justamente nos 5.848 cadernos. A situação é exatamente igual. Mas, dependendo da pergunta que eu faço, eu vou ter uma divisão ou uma multiplicação. Então, agora é hora de vocês analisarem diversos probleminhas para a gente entender e colocar em prática essas informações sobre análise, se é multiplicação ou divisão. Então, eu aguardo vocês fazerem as tarefinhas e a gente se vê no próximo vídeo.